Foi intenso, e eu não consegui dormir a noite toda. Aqueles 7 demônios vieram e me atacaram mentalmente. O segundo padre disse, sim, você tem que rezar e jejuar. Ele diz, se você puder rezar e jejuar, você vai superar isso. Sou católico desde o berço. Nasci em Norfolk, Virgínia. Fui para escolas católicas durante meus anos de formação. 2 pais maravilhosos. Infelizmente, meu pai teve câncer. Ele faleceu. Então foi uma perda muito grande e foi muito, muito difícil. E como dizem, quando o homem da casa não está mais por perto, ir à igreja de alguma forma deixa de ser a prioridade. Eles realmente não têm mais esse exemplo, esse modelo a seguir. Quando comecei a faculdade, fui à missa cada vez menos. Tornou-se apenas algo ocasional. Foi também por essa época que comecei a seguir um caminho diferente, jogando muito basquete, envolvido com muita atividade física, e apenas queria levar meu jogo a um nível mais alto. Eu estava muito interessado em nutrição, experimentando também o jejum que poderia ajudar. Eu também estava buscando um desempenho no sucesso. Eu queria me sair bem, ganhar mais dinheiro. E eu comecei a ler muitos livros de desenvolvimento pessoal. Foi bom no começo, mas depois continuei lendo mais e isso me levou à nova era. E eu realmente nem sabia disso na época. Ler muitos livros de Deepak Chopra, Wayne Dyer, Marianne Williamson e esse tipo de livro faz você se concentrar mais em si mesmo. Você sabe se está passando por muitas ansiedades ou dificuldades na sua vida. É ensinado nessa escola de pensamento, torne-se autossuficiente e dependa de si mesmo, trabalhe em si mesmo. De certa forma, ser seu próprio Deus. Eu não via dessa forma então, mas era isso que estava me levando a fazer. Alguns anos se passam e eu conheço Sita, minha esposa, e naquela época eu estava tão afastado da igreja. Eu me casei e aposto que não foi na igreja, foi um casamento civil. Ok, e além disso, eu sabia que ela tinha um casamento anterior e era divorciada, e para mim isso simplesmente não importava. E os sentimentos de vazio e ansiedade também se tornaram mais fortes. Mas eu não conseguia identificar exatamente o que era, simplesmente eu realmente não sabia o que era. Um dia, quando eu estava levando meus filhos para a escola, os deixei lá e eu estava ouvindo um podcast. E o podcast era sobre tais diferenças entre o cristianismo e a nova era. E eu ouvi aquela pessoa falar sobre isso e todas as diferenças. E então eu disse, espere um segundo. Eu tive que parar o carro. E eu disse para mim mesmo, estou no caminho errado. Estou no caminho errado. E eu vou para o inferno. Eu não fui trabalhar. Fui direto para minha casa. E eu joguei fora todos os livros da nova era que eu tinha na minha estante. E eu tinha muitos deles. Eu os coloquei em um grande barril de lixo e quase o enchi de livros. E enquanto estava nisso, joguei fora todos os meus CDs e discos, porque eu era muito fã de colecionar CDs e álbuns de rock, vivendo também aquele estilo de vida do rock and roll, festas e esse tipo de coisa. Então, me livrei de todos aqueles livros. E ainda estava em pânico. E eu realmente não sabia o que fazer. Peguei o telefone e liguei para um bom amigo meu que agora é padre. E ele é padre há mais de 35 anos. E eu liguei para ele e estava apenas contando brevemente o que estava acontecendo. E perguntei a ele, você pode me dar uma confissão? Pelo telefone. E ele disse, Lewis, você não pode ter uma confissão pelo telefone. Vou te dizer para ir à sua paróquia local. E isso é algo que deve ser feito pessoalmente. Ele fez uma oração por mim pelo telefone e me despediu. E eu segui o conselho, e eu fui, e por algum motivo, a confissão não estava sendo oferecida naquela noite. E eu tive que passar um dia inteiro apenas em pura ansiedade, apenas esperando pelo próximo. Disponível. Confissão.
Foi no dia seguinte e estava muito nervoso na fila para a confissão. Tremendo talvez um pouco e simplesmente não sabia exatamente como ou o que dizer ao padre porque fazia muito tempo desde minha última confissão. Então, quando chegou a minha vez, eu expus tudo ao padre. Eu simplesmente disse tudo do meu coração. O padre perguntou: há mais alguma coisa? Há algo mais? E eu meio que disse: não é o suficiente, e eu pude sentir a compaixão do padre. Eu quase senti como se ele estivesse colocando o braço em volta de mim enquanto rezava por mim e me absolvia dos meus pecados. Saí de lá como se algo simplesmente, totalmente, tivesse me dominado. Foi uma sensação tremenda. Fui para o meu carro e fiquei lá dentro por cerca de 10 minutos, e tudo o que consegui fazer foi chorar. Eu simplesmente chorei e deixar sair. E eu estava muito emocionado sozinho, realmente por pensar que desperdicei todos aqueles anos. E é uma sensação de culpa tão grande. Mas, ao mesmo tempo, eu também senti: uau, agora tem um novo começo. E este é o início de algo diferente novo. Eu me senti tão em paz e tão bem. No dia seguinte, foi um pouco diferente. Você conhece aquele versículo em Mateus, acho que é Mateus 12. Você se livra de um demônio e, de repente, vem 7 outros, ainda mais ferozes. Bem, eles vieram. Aqueles 7 demônios vieram e me atacaram mentalmente. Foi intenso e eu não consegui dormir a noite toda. E então eu teria que ir trabalhar no dia seguinte. Eu não conseguia me concentrar, não conseguia focar, não conseguia fazer nada de produtivo no meu trabalho. E isso continuou por alguns dias, e eu realmente comecei a ficar preocupado, porque nunca tinha tido nenhum tipo de problema mental, ou sequer pensado em ir a um psicólogo ou terapeuta ou algo assim. Eu estava tipo, não. Mas eu realmente estava chegando ao ponto de sentir que as coisas estavam realmente ruins, e tudo isso era puro desânimo. Os sentimentos e pensamentos na minha mente eram que: ei, Lewis, você acabou, cara. Sua vida acabou. Não há uma segunda chance para você. Você estragou tudo. Você cresceu como católico, teve pais maravilhosos e frequentou escolas católicas. Você tinha tudo, mas escolheu seguir um caminho diferente. Agora é tarde demais. E eu, honestamente, pensei nisso. Eu realmente pensei. Alguns pensamentos vieram à minha mente de que eu precisava fazer mais confissões. E fui à igreja no dia seguinte e fiz outra confissão. E para minha surpresa, o padre disse: você precisa corrigir seu casamento. Você tem um casamento inválido. Isso foi um choque total para mim. Eu estava tão afastado da igreja que simplesmente não percebi, não mesmo. E ele disse: vá ver o diácono, e o diácono vai te ajudar e trabalhar nisso. Foi a melhor coisa de todas. Foi um processo longo, eu pensei longo, de 2 anos. Achei que foram os 2 anos mais longos pelos quais já passei. Mas aprendemos tanto, crescemos tanto espiritualmente. Foi realmente a melhor coisa que nos aconteceu. Enquanto isso está acontecendo, ainda estou tendo problemas para dormir e minha esposa me envia um vídeo do YouTube. Ela me manda no meu celular e então eu começo a assistir. E é um vídeo sobre a história de testemunho do padre Donald Calovey. E eu nunca tinha ouvido falar dele antes, então comecei a ouvi-lo e fiquei realmente surpreso com todas as semelhanças entre o padre Calovey e eu. E então eu realmente ouvi por causa disso. Quero dizer, ele costumava viver em Norfolk, Virgínia. Ele era muito interessado em surf. Ele era muito interessado em música rock. Quando ele era mais jovem, tinha um estilo de vida muito promíscuo. E eu pensei comigo mesmo: uau, se esse cara pode mudar as coisas e se tornar um padre, e um padre muito importante, eu também posso fazer isso. Acho que posso fazer isso sozinho. Peguei o livro chamado Confissões de Santo Agostinho
E isso me deu um pouco mais de inspiração também, porque li que ele tinha problemas com a carne e vivia um estilo de vida muito promíscuo até ter aquela conversão. Comecei a ler esses livros e também me interessei pelo que o Padre Calova estava dizendo sobre a bem-aventurada Virgem Maria. Então, pesquisei sobre Maria no Google. Alguns vídeos apareceram e eu comecei a assistir, e os vídeos estavam acontecendo aqui na Igreja Católica de Santa Teresa. Eu vi o fundo e reconheci todos os prédios e o interior da igreja e tudo mais. E tem esse cara falando sobre a bem-aventurada Virgem Maria e como se envolver. Então eu ouvi e assisti a tudo. E no domingo seguinte, vi aquele cara na igreja depois. Esse é o Gabi Castilho. E eu me aproximei dele e disse, eu vi seu vídeo. Ele apenas respondeu de uma maneira muito humilde que eu faço muitos vídeos. E nós meio que deixamos por isso mesmo. E eu comecei a assistir mais vídeos dele para aprender mais sobre o Rosário e a bem-aventurada Virgem Maria. Quando cheguei em casa, disse aos meus filhos que precisamos começar a rezar. Na verdade, exigi que eles fizessem isso. E eu fiquei tão envergonhado quando estive naquela noite e não sabia como rezar. Eu não sabia como rezar o rosário. E um dos meus filhos disse, aqui, pai, deixe-me te mostrar. Ave Maria, cheia de graça, e assim por diante. E eu fiquei tipo, uau, eu estava tão agradecido às pessoas que dirigem. As aulas de CCD aqui na Santa Teresa fizeram um trabalho tão bom que meus filhos sabiam muito mais e melhor do que eu. Então, um pouco mais de tempo passa, mas ainda não estou naquele ponto em que estou à vontade. Ainda tenho ansiedade, ainda não consigo dormir ocasionalmente. E então havia uma igreja a 3 minutos do meu escritório. Eu decidi, bem, vou lá, quero ir à missa diária. E o padre, já ao concluir a missa, disse, há alguém aqui que gostaria de ficar e eu rezarei por você. E ninguém levantou a mão. E eu disse, sim, eu. E então fui até ele e ele tinha outro padre com ele, assim como 2 deles. E eu contei a ele um pouco sobre o que estava acontecendo na minha vida. E ele colocou as mãos sobre mim. Ele estava rezando por mim. Eu realmente senti o Espírito Santo, e isso realmente me ajudou. E ao sair, o segundo padre disse que sim, você tem que rezar e jejuar. Ele diz que, se você puder rezar e jejuar, você vai superar isso. Eu me lembro de jejuar quando era jovem, quando era atleta. Mas naquela época eu fazia isso por outras razões. Naquela época era mais, sabe, apenas para me ajudar a ter mais energia, para ter um melhor desempenho e coisas desse tipo. E foi a coisa mais difícil de fazer porque eu tive que confiar totalmente em mim mesmo, na minha própria força de vontade para ter sucesso no jejum. E isso é muito difícil. Hoje em dia eu faço isso e sabe, eu entrego ao Senhor, eu entrego a Maria, e é uma tranquilidade. Eu ouvi aquele padre e comecei a fazer isso. Sabe, vou tentar escolher dias em que só vou consumir líquidos, seja água, café, talvez um chá, e só isso. E eu vou passar o dia inteiro assim. E isso realmente vai te humilhar. E é aí que Maria, Jesus e Deus querem te tocar. O maligno sabe quando você está jejuando. E é como se simplesmente escapasse de você. E é realmente uma sensação ótima. E pode ser algo em que você comece pequeno. Você pode fazer uma refeição por dia ou até mesmo 2 refeições por dia. Mesmo que você esteja jejuando por razões espirituais, haverá grandes benefícios físicos também. Então, eu pessoalmente faço jejum intermitente várias vezes por semana, geralmente cerca de 5 dias por semana. Nos outros 2, eu tomo um café da manhã bom. Normalmente, faço minha última refeição por volta de 8 da noite, acordo de manhã, bebo água, café e vou até cerca de 12 horas ou mais. Parece muito tempo, talvez 15, 16 horas, mas uma vez que você se acostuma, não é tão difícil assim. Isso se torna parte do seu estilo de vida. O jejum me deu o poder de agir e fazer coisas, seja ir à confissão regularmente, adoração, ou ir à missa regularmente, regularmente.
E pouco a pouco, as coisas realmente começaram a mudar. Recebi muitas graças. Estou muito grato. O rosário também se tornou uma parte diária da minha vida. Eu diria isso todos os dias. As graças começaram a vir para mim após 20 anos no meu trabalho de tanto esforço e tentativa de alcançar o próximo nível. Eu consegui uma promoção inesperada. Foi sem procurar por isso. Simplesmente caiu no meu colo. Meu relacionamento com minha esposa se tornou ainda melhor. Uma das coisas mais importantes também é que determinei para mim mesmo um objetivo final. Viver minha vida com esse objetivo em mente, ter a salvação eterna, estar no céu um dia, esse é o objetivo final. Então, quando você faz todas as suas decisões diárias, até mesmo o propósito de acordar de manhã ou ir para a escola ou para o trabalho, tudo deve estar relacionado a esse objetivo final. Quando não temos esse objetivo final, nossa vida está em ruínas. Provavelmente, uma das maiores coisas para mim foi encontrar esse significado último pelo qual estou lutando. É realmente uma boa sensação saber que meus filhos e minha esposa estão no mesmo caminho também. A oração é muito importante, não apenas como uma unidade familiar, mas também como indivíduo. E realmente precisamos orar por outras pessoas que precisam de mudança e conversão. Estou tão grato porque sei que, para mim, foi minha mãe e foi minha esposa. Minha mãe reza o rosário desde que me lembro, quando eu era criança. Agora ela tem Alzheimer, demência, mas ainda assim continua a rezar o rosário. E quando eu a visitar, ela dirá: Rei, você precisa rezar. Você precisa sempre continuar dizendo: Senhor Jesus Cristo, por favor, esteja conosco esta noite. Agradecemos muito. Maria, sabemos que você está aqui conosco e nos guiando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, obrigado. Tudo bem, cara.